Olá, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Douglas e hoje eu vou responder a seguinte pergunta. É necessário que o Evangelho seja pregado a toda criatura para então só Jesus voltar ou o Apocalipse acontecer? Bem, então essa é uma das perguntas que nós vamos estar respondendo aqui hoje. Então, para responder essa pergunta, nós vamos tomar como base o texto de Mateus 24:14, que diz assim: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A primeira coisa que nós temos que saber aqui é qual evangelho Jesus pregava. Porque Jesus ele está dizendo assim, este evangelho. Então, se você quer saber qual evangelho Jesus pregava, eu te recomendo dar um pause nesse vídeo e ver um outro vídeo que eu falei sobre as 3 formas do evangelho. Eu vou deixar aqui na descrição, você dá um pause e dá uma olhadinha nas 3 formas do evangelho e qual é o evangelho que Jesus pregava, ok? Então, continuando, o evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino. E outra coisa que nós precisamos saber para poder então entender melhor essa questão é que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Então, nós poderíamos fazer um outro estudo a respeito desse assunto, mas eu vou deixar aqui pelo menos 2 referências para embasar o fato da igreja não passar pela grande tribulação. A primeira, eu quero lembrar de Daniel, no capítulo 9, no verso 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão, a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, o que foram as 70 semanas? É um outro estudo também que nós vamos estar estudando, porém, de modo rápido, né, fazendo apenas um resumo aqui, o que foram as 70 semanas? As 70 semanas foi um período que Deus determinou para que todas as profecias se cumprissem em Israel. É interessante que elas são divididas em três partes, aonde a primeira parte seria de 49 anos, alguns pegam aí de 439 a 537, e ela vai durar 49 anos, e nesse período, Neemias ele vai reconstruir o muro e o templo de Jerusalém. E a segunda parte, ela vai ser um período aí de 434 anos, que vai culminar na destruição de Jerusalém. É interessante que muitos comentaristas, muitas pessoas que vão falar sobre o assunto, querem colocar que esses 434 anos, a segunda parte, vai terminar com a morte de Cristo. Mas não, a profecia está dizendo que até a destruição de Jerusalém. Então, os 434 anos, que é a segunda parte, vai até a destruição de Jerusalém. Então, daí há uma pausa na profecia. E fica faltando aí numa semana de 7 anos, ou seja, 7 dias, que será o período da grande tribulação. E é interessante que no texto que nós lemos aqui, Daniel está deixando bem claro que as 70 semanas é para o povo de Israel, não é para a igreja. Ah, mas alguém diz assim, mas naquela época não existia igreja. Certo. Então vamos ver então um outro texto. Vamos pegar um especialista no assunto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixando muito claro, então, que Israel passará pela grande tribulação. Então vamos pegar o texto aqui de Lucas, no capítulo 12, no verso 36 ao verso 43, diz assim, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achar assim. Bem sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse o que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizeis essa parábola nós
ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre todos os seus servos para lhe dar no tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. É interessante que a gente coloca Pedro como um camarada turrão, um camarada sem inteligência, que age apenas emocionalmente, mas Pedro que faz uma das perguntas mais inteligentes da Bíblia. Pedro ele faz uma pergunta para Jesus assim: mas mestre, o senhor está falando de quem? De quem que o senhor está falando? Por que Pedro faz essa pergunta? Vamos analisar de novo o texto. Jesus está falando que o mordomo dele, que espera no Senhor, perdeu as bodas. Vamos para dar uma parada e verifica novamente. Jesus está dizendo que o seu mordomo fiel, perdeu as bodas. E aí Jesus vai dizer que bem-aventurado o mordomo fiel, que quando o seu senhor voltar das bodas, o achar servir assim. Peraí, Pedro está dizendo o seguinte: mas poxa, o mordomo perdeu as bodas, de quem que o senhor está falando? Então quem é o mordomo fiel? Jesus agora faz uma contra-pergunta para Pedro: quem é o mordomo fiel, Pedro? Então, na Bíblia Sagrada nós temos a resposta para isso. O mordomo fiel é Israel. Israel então fica fora das bodas. Nós vamos entender pela palavra de Deus que quem vai passar pelas bodas é a igreja. A igreja passa pelas bodas porque a igreja é arrebatada e Israel não. Israel passa pela grande tribulação. O mordomo fiel, ele vai passar pela grande tribulação enquanto o seu Senhor está nas bodas. Então é muito interessante essa passagem porque ela deixa muito clara que Israel vai passar pela grande tribulação. Então, quando o seu Senhor voltar das bodas, enquanto a igreja está nas bodas, a tribulação está acontecendo na terra e Israel está passando, então, pela grande tribulação. Então, em suma, o resumo do que nós estamos falando é que o mordomo fiel, que é Israel, ele perde as bodas. Então, fica muito evidente no texto que ele perde as bodas, e então mostrando que Israel então vai passar pela grande tribulação. Então o texto é muito nítido sobre essa questão. É algo que é irrefutável por aqueles que podem pensar diferente, que Israel, que a igreja vai passar junto, mas o texto está dizendo claramente que acontece uma boda, certo? E essas bodas nós vamos ver em outros textos que quem participa dela é a igreja e não Israel. Então, findado esse assunto, vamos continuar então. É interessante que o capítulo 24 de Mateus inteiro é para Israel, porque Israel vai passar pela grande tribulação e não a igreja. Então, vai faltar tempo aqui, eu quero fazer esse texto, esse estudo um pouco mais rápido para responder a pergunta. Então, outra hora nós vamos falar sobre o capítulo 24 de Mateus. Mas por hora, respondendo então a pergunta, é interessante que Jesus, então voltando para o texto, Jesus está dizendo: e este evangelho será pregado a toda criatura. Então qual evangelho Jesus pregava? Jesus estava pregando então o evangelho do reino. Então quando ele fala que o evangelho será pregado a toda criatura, então ele está falando do evangelho do reino que será pregado durante a grande tribulação. Porque o evangelho da graça vai ser pregado até a igreja subir. Quando a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, o evangelho que vai ser pregado vai ser o evangelho do reino. Então Jesus está falando, então, que o evangelho que será pregado durante a grande tribulação vai ser o evangelho do reino. Tanto é que Apocalipse fala sobre 12 mil de cada tribo, totalizando 144 mil israelitas, que vão estar pregando o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho do reino. Então, quando Jesus fala que este evangelho será pregado a todas as gentes e depois então virá o fim, Jesus está falando durante a grande tribulação, o evangelho vai ser pregado pelos 144 mil israelitas e então virá o fim. Então, respondendo a pergunta de forma mais clara e objetiva, o evangelho da graça, não há necessidade do evangelho da graça ser pregado a toda criatura. Então isso significa que Jesus ele pode voltar a qualquer momento sem que o evangelho seja pregado a toda criatura. Por quê?
porque durante a grande tribulação vai haver salvação. E nesse período o evangelho do reino será pregado pelos 144 mil israelitas, será pregado pelos anjos, o evangelho eterno, então continuará a ter salvação. Isso faz com que não necessite que o evangelho chegue a toda criatura agora com o evangelho da graça, mas sim, Jesus vai voltar e antes do evangelho chegar a toda criatura. Então depois que Jesus buscar a igreja durante a grande tribulação, essa pregação do evangelho vai continuar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não entendeu, volta alguns minutos atrás e você vai estar entendendo melhor o que eu estava querendo te dizer. E se você gostou desse vídeo, você dá um like, você compartilha, fala lá com seu amigo, né, para poder instruí-lo, fala para alguém, menciona alguém, para ajudarmos então na pregação do evangelho. Também, se você queria saber a respeito de algum outro assunto, comenta aí embaixo e nós vamos estar os assuntos mais comentados a gente vai estar trazendo para vocês então. Show? Fiquem com Deus e até mais.